Qual o melhor financiamento bancário para financiar o seu imóvel? Sai o Altino Júnior investidor, que sou eu, e entra o Altino Júnior bancário. Por que bancário? Porque eu trabalhei durante 10 anos no banco e eu consigo te ajudar a tomar a melhor decisão de financiamento. Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática qual foi a tabela que eu escolhi e o motivo das minhas escolhas. Vamos lá? Primeira coisa que você precisa definir quando você vai financiar um imóvel é se você quer a tabela Price ou a tabela Saque. A tabela Price eu lembro de preço, ou seja, preço fixo. O valor da parcela é fixo. Já a tabela Saque, ela tem um valor decrescente. As primeiras começam com valor maior, na medida que o financiamento vai passando, o tempo vai passando, esse valor diminui. E no primeiro financiamento de imóvel que eu fiz, foi pela Caixa Econômica Federal e tá aqui na minha tela. Eu trouxe para vocês o extrato de evolução do meu contrato. O prazo foram de 300 meses, ou seja, quase 30 anos de financiamento. Ainda tenho 195 meses para pagar e a taxa de juros desse contrato foi 5,5. Normalmente, a taxa referência para o contrato de financiamento, ela segue bem a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Então, hoje a Selic está 10,75, eu tenho outro imóvel financiado, tá? Inclusive, foi com a outra tabela. Se você gostar desse vídeo, ou se você já está gostando, comenta aqui para mim, tabela saque, tabela price, que aí eu já sei e eu faço o vídeo mostrando meu outro financiamento que eu tenho. Esse imóvel aqui é um imóvel na periferia, é um imóvel Minha Casa Minha Vida. Na época, foi o meu primeiro imóvel que eu adquiri. Eu tenho ele ainda e tô pagando esse financiamento. E eu usei a tabela Price, a tabela com parcela fixa. Por quê? Se eu tivesse usado a parcela saque, a minha parcela inicial ficaria em R$ 1.200. Tudo bem que a última, após 20, 25 anos, ficaria em 430, 450. Só que na época eu não tinha R$ 1.200 para pagar a parcela inicial. E se usando a tabela Price, como ela é fixa, a parcela ficou ali em torno de R$ 860 eu consigo pagar. Na época, R$ 860 de parcela caberia no meu bolso. No momento do financiamento, apesar de ter uma taxa de juros baixa, a taxa de juros foi 5,5, é uma taxa baixa, porque meu imóvel novo agora, a taxa é quase 9%, é bem mais cara. Eu escolhi uma tabela diferente, eu não escolhi essa tabela, que eu quero que a parcela tenha valor decrescente. Então, no novo imóvel que eu financiei, a parcela custa R$ 5.000, mas a minha condição financeira já é outra, o imóvel é totalmente diferente. E aí, se tiver comentário nesse vídeo aqui, falando que quer que eu gravo um vídeo mostrando outro financiamento, e os prós e os contras, eu gravo sim. Dentro desse financiamento, eu fiz pela Caixa Econômica Federal. Como funciona o processo de financiamento? Normalmente, você vai para um consultor, se você não tem um bom relacionamento com o seu gerente da sua agência, você vai para um consultor, e esse consultor, muitas vezes até o corretor de imóveis mesmo que vende o imóvel para você, ou ele é o seu consultor ou ele te indica uma pessoa. E essa pessoa consegue fazer a cotação em vários bancos. Normalmente, quando é imóvel mais barato, que entra ali algum projeto social, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, que tem o subsídio do governo, esses imóveis normalmente são financiados pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a sua renda e com o valor do imóvel para ele enquadrar ali no plano do governo. Do lado direito aqui, eu tenho o extrato da evolução do saldo. Só para você entender o que é juros e o que é amortização. O valor da minha parcela, ele ficou em torno de um pouco a mais que R$ 750. Eu financiei na época R$ 114.000 desse imóvel. Como eu disse, é um imóvel mais barato, é um imóvel Minha Casa Minha Vida. No total dele custou R$ 140.000. Eu dei uma entrada e financiei o restante. Desse valor financiado, um valor eu pago a parcela, o outro valor eu pago juros. Desses 750 da parcela, qual que é a composição? Todo mês, R$ 333 vai direto para amortização e R$ 492 vai todo para os juros. Essa é a realidade de um financiamento habitacional. Altino, e mesmo assim valeu a pena financiar esse imóvel?
valeu. Por quê? Primeiro que a taxa de juros é 5,5. Esse mesmo valor hoje, 100 mil investido, se eu aplico ele na renda fixa, por exemplo, eu consigo pelo menos 7, 7,5 ou 8% ao ano, 9%, depende muito do título de renda fixa que eu aplico, então eu consigo no mínimo 2% a mais ao ano. Então esse valor hoje aplicado, eu consigo pagar a parcela, ainda me sobra dinheiro. Por que que isso acontece? Por conta da taxa de juros, que ela foi subindo ao decorrer dos anos. Eu peguei ainda uma valorização desse imóvel. E tem também o sonho da casa própria. Então, quando eu comprei esse apartamento, eu ainda não era casado, comprei na planta, e eu tinha o sonho de casar e ter um imóvel. É o sonho da realização da casa própria. Então, para a realização de sonho, eu acho que vale a pena financiar sim. Hoje, atualmente, mesmo tendo dinheiro para pagar à vista, eu não vou quitar esse financiamento. Por quê? Porque o dinheiro investido, mesmo na renda fixa, eu ganho mais do que o valor da parcela. Então, entender isso é de extrema importância para saber qual que é a sua realidade e se você vai financiar ou não. Aqui embaixo eu já tenho o extrato de pagamento. Então, amortização mais juros, R$ 825. Eu fiz um seguro dentro desse meu financiamento. Esse seguro aqui é chamado de seguro prestamista. Ou seja, se eu vier a falecer, todo o saldo devedor do imóvel é quitado. Meu Deus do céu, será que minha esposa vai me matar? Tomara que não, né? Se eu vier a falecer, não pode não, tá, meu amor? Se você me matar, o seguro não cobre, então que fique bem claro. Claro que ela não vai fazer isso, né? Esse aqui foi o nosso primeiro imóvel. Esse seguro prestamista custa R$ 17,66 ao mês. Se eu quiser, eu posso cancelar ele, mas eu acho viável manter o seguro, porque é uma composição pequena também no valor da parcela, vale a pena. Se acontece alguma coisa com o Altino, minha família, ela tá resguardada. Depois eu tenho aqui, ó, eu não tive muito bônus do governo, nem muito subsídio, porque mesmo na época, a parcela sendo barata, eu tinha uma boa renda, a minha renda era boa. Então minha renda familiar era boa, apesar de não conseguir pagar 1.200 na parcela. Então eu não tive subsídio do governo para financiar esse apartamento ou para comprar esse apartamento. Se você usa entra hoje um dia no projeto do governo, você pode ter algum subsídio aqui, tá bom? Tem várias formas de financiar. Eu financiei pela Caixa e eu tinha relacionamento com a Caixa, apesar de eu ter que abrir uma conta na Caixa quando eu fui assinar esse contrato. Eles pediram a abertura da conta, mas você pode optar por não abrir a conta, você não é obrigado. Eu, como gerente de banco, eu sei disso, talvez você não saiba. É legal abrir a conta? O Tino é. É legal abrir a conta que você mantém um relacionamento. Principalmente o gerente tem mais boa vontade em te atender. Por quê? Eu fiz o seguro aqui, na mesma época eu fiz um seguro habitacional, que foi a parte que qualquer coisa que acontecesse com o meu imóvel, de incêndio, roubo, a Caixa também, seguradoras, arcaria com isso. Então eu criei um relacionamento com o gerente, até para tentar também diminuir um pouco da taxa de juros. Então se você tá vendo esse vídeo agora, a taxa de juros vai ser entre 9 e 10 nesse momento atual. Depende da taxa Selic, que ela é referência para os imóveis financiados. E o financiamento imobiliário, ele tem um dos menores juros possíveis, porque a garantia do seu financiamento é o seu imóvel. Então, quanto mais garantia tem o seu empréstimo, menor é a taxa de juros. Então, eu tenho uma garantia, por exemplo, que é o imóvel, que é menor taxa. Abaixo do imóvel, se eu financio um veículo, eu tenho uma taxa de juros baixa, mas não é mais baixa do que o imóvel, porque o veículo, por exemplo, eu posso comprar ele, financiar, se eu não pagar parcela, eu posso esconder o veículo. Então é mais difícil, por exemplo, do banco acionar essa garantia. O imóvel não. Tem meu endereço aqui, o imóvel ele é do banco, o imóvel é da Caixa, mas ele está alienado ao Altino. Então, se eu não pagar, o imóvel pertence à Caixa. Apesar que no cartório de registro de imóveis, tá lá Caixa e Altino. Então, esse registro do imóvel tá em nome da Caixa também. Se eu não pago, a Caixa vai lá, executa, vende o apartamento, fazem leilão. Tem vários leilões da Caixa que a Caixa vende, paga o que eu devo para ela e se sobrar alguma coisa, eu posso vir a receber algum valor. Mas o financiamento, ele vale a pena. Nesse momento aqui, eu escolhi uma tabela com preço fixo, que é a tabela Price, porque eu não conseguia pagar uma parcela de R$ 1.200. Hoje eu já escolho a tabela saque, porque mesmo pagando um pouquinho mais no começo, daqui 10 anos, quando passar 10 anos de pagamento de parcela,
o valor da minha parcela já diminuiu quase R$ 2.000, então isso vale a pena, foi atrativo no meu novo financiamento, eu escolhi outro modelo. Mas eu te conto mais detalhes do novo financiamento quando você comentar aqui no vídeo. E não deixe de compartilhar esse vídeo, mandar pro seu marido, mandar pra sua esposa, para vocês concretizarem a realização dos seus sonhos, que é comprar o primeiro imóvel, ou o segundo imóvel, ou o terceiro imóvel, ou comprar um imóvel para investir também. Dependendo, se você quer comprar um imóvel para investimento, mesmo assim, vale a pena financiar, depende do seu objetivo. Se você consegue trabalhar e fazer um rendimento maior do que o rendimento dos juros, vale a pena financiar. Se a taxa Selic tá pagando mais do que o seu financiamento imobiliário também, vale a pena você ficar com o financiamento imobiliário, não quita. Uma história legal, uma vez minha esposa falou assim, nossa, se eu ganhasse um dinheiro, eu pegaria e quitaria o nosso apartamento. Eu olhei pra ele e falei assim, você é doida? Nunca paga esse apartamento. Por quê? Porque a taxa de juros tá 10, o financiamento é 5,5. Então não vale a pena quitar esse apartamento. O dinheiro investido traz muito mais rendimento. Isso é pensar com consciência, né? Então é importante essa educação financeira para você fazer boas escolhas na sua vida. E quando você compra um imóvel, são 300 meses, são 30 anos pagando. Por isso que, antes de comprar o imóvel, precisa saber o que você está assinando, qual tabela que você está entrando, qual que é o prazo, qual que é a taxa de juros, se vale a pena ou não. Comenta aqui o que você precisa, se você está no processo de financiar um novo imóvel, se você quer trocar seu imóvel, o que você quer fazer, que eu gravo um vídeo exclusivo e te conto mais detalhes. Eu saio do Altino Júnior Investidor e entro no Altino Júnior Bancário para te ajudar aí nas suas decisões financeiras. Dê o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Valeu, bora realizar os nossos sonhos.